O nosso homem do automobilismo, esta figura encantadora, apresentador do Máquinas da Pan. Hoje ele vai falar dos carros milionários dos jogadores de futebol. Sim. Alex Rufo. Fala, Rufão. Sexta marcha, Alex Rufo. Fala, Rufex. É sensacional. A pauta de hoje é de Daniel Zuckerman, que eu quero agradecer aqui. Os carros milionários dos jogadores milionários. Sensacional. Não, tem muito carro legal e mais ou menos alinhado com o seu poder aquisitivo. Imagina. Poder aqui de Emílio, de Santana e grande elenco, né? Zuzu, eu fiz uma pesquisa e como o número 7 é um número mágico aqui para a Jovem Pan e também é número mágico para Emerson Fittipaldi. Você me falou que o número 7 é o número dele. É meu número também. Eu escolhi 7 mais 1. Eu roubei um pouco no jogo, tinha um cara que merecia 7 mais 1. E os caras têm 18 carros, 20 carros, 15 carros. Eu escolhi um de cada um, como aquela coisa do Editor's Choice. Boa. O carro que eu mais gosto. Não é o mais caro, de repente não é o melhor, mas foi a minha escolha. Então o primeiro desses caras é Cristiano Ronaldo, com 38 anos. Ele fez um contrato milionário agora com o Al Nassr, um clube da Arábia Saudita. Verdade. E ele vai ganhar por ano 1,1 bilhão de reais. Porra! Cara, dá pra comprar carro, né? O resto da vida. Então o carro que eu escolhi é um carro de 67 milhões. Que isso, olha a máquina. 67 milhões, que é o Bugatti La Voiture Noir. Olha. Só foram fabricados 2 carros desses. Puta, na verdade, dizem que só tinha a previsão era fabricar um carro somente. E ele pediu por encomenda o outro. Então só existem 2 carros desse no planeta e um de Cristiano Ronaldo. E hoje eu vou pedir até pra gente entender o que representa 67 milhões na vida de alguém, para saber que pro reles mortal, o que isso vale pra gente, o que seria? É comprar uma Coca-Cola, é comprar um Fusca, é comprar uma casa? Aí eu vou pedir pro Samidana fazer essa análise pra gente. Claro, vamos lá. O que acontece? 67 milhões em 2 bilhões e meio significa 2%. Essa é a fortuna, eu esqueci de colocar 2,5 bilhões é a fortuna acumulada pelo Cristiano Ronaldo. Porque eu acho que você não tem que ligar ao salário, tem que ver do patrimônio. Então, do patrimônio dele, que é de 2,5 bi, 67 milhões significa 2,68%. Isso equivale a dizer que uma pessoa que ganha 1 milhão, por exemplo, estaria comprando um carro de 26 mil. É isso, para uma pessoa que tem que tem um patrimônio de 1 milhão, 26 mil. Uma pessoa que tem 5 milhões de patrimônio, significa que quer ter um carro de 134 mil. Essa é a proporção. Por isso que a gente tem que falar assim, ele pode, é caro, eu não posso, mas ele pode. Mas não vai fazer diferença nenhuma no bolso dele. Não é um... mas tudo é lata. É tudo lata, viu, gente? Não, e claro tudo que carro, vira lata. E carro, obviamente, não é investimento, é um bem de consumo. O segundo é o Mbappé, Kylian Mbappé. 24 anos, que tem uma história bem curiosa. Zuki, ele não tem carteira de motorista e tem uma coleção de mais ou menos uns 20 carros. Mas o que tem um motorista? Tem um motorista. A desculpa que ele dá, que eu acho meio fajuta, é que ele não tem tempo de tirar a carteira de motorista. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo aí, o cara com 24 anos não ter carteira e adorar carro. Que loucura. Como que alguém pode ser apaixonado por carro pra mostrar. E não pilotar um carro, né? Pilota então o carro dele, só pra você ter uma ideia, o salário anual dele é de 400 milhões de reais. Caraca. E foi uma das maiores luvas para renovar o contrato com o PSG de 200 milhões de euros, ou seja, também 1,1 bilhão de reais. Então o carro não faz diferença. E o predileto dele não é o mais caro, é um carro de 500 mil euros, que é a Ferrari 488 pista. É um carro muito especial, um carro, normalmente, os carros da Ferrari, eles sempre tiveram nomes, ícones, por exemplo, a Dino Ferrari, homenagem ao filho do Enzo Ferrari, a Ferrari Enzo, homenagem a ele, a Testarossa, por causa das cabeças do pistão, que são vermelhas, e essa aí, pista... ou seja, remetendo à Fórmula 1, remetendo à motorsport. É um carro realmente muito lindo, mas sem carteira de motorista. O que esse cara pode fazer sem carteira de motorista? Só uma curiosidade rápida, a Ferrari tem tipo, o Justin Bieber não pode mais ter uma Ferrari porque ele pinta carro. Ele foi cancelado pela Ferrari, exatamente. Ele pode comprar numa loja, mas ele não pode comprar com aquele benefício que tem de comprar direto da fábrica. Perfeito. Quando você compra uma Ferrari direto da fábrica, você escolhe a pele, ou seja, o couro que você vai usar, a pinça
pista de freio, o volante, a suspensão, enfim, ele não pode mais fazer isso, ele tem que comprar aquela que está à disposição na prateleira. Tá bom. Né? Ele não pode mais encomendar, mas tá bom, continua tendo a mudar, Ferrari. O outro, Neymar, nosso craque Neymar. Menino Neymar. PSG, 31 anos, ele recebe por ano 245 milhões de reais e até hoje foi a maior venda entre clubes. Né? Essa pesquisa aí que me deu, foram 2 caras que me ajudaram na consultoria aqui, Ricardo Tercitano e o nosso Bruninho aqui, né? O Bruno Prado. 222 milhões de euros foi essa transferência dele do Barcelona para o PSG. E o carro que eu escolhi dentro da lista dele é o Aston Martin Vulcan, um carro de 2,1 milhões de euros. Não é um carro barato não, mas é um carro muito bonito. Acho que quebra, hein? Carro inglês normalmente quebra. Carro inglês quebra. O Emerson falou isso. Mas vai zicar o carro. Carro inglês, o que é o quebra? carro dos Você sabe, porcaria. E ele Uno. E ele sempre teve sonho. Esses caras, quando são jogadores de futebol, tem aquela coisa de memória afetiva de criança. Então, até perguntei por que a criança gosta de brincar com Ferrari. Dizem que é porque o carro é vermelho. E criança gosta de brincar com um carrinho vermelho, lembra automobilismo, enfim. O Neymar sempre teve uma paixão por Ferrari, aí ele tem 4 também na garagem dele. Nossa, que suave. 488 Spider, a GTC4 Lusso, a California T e a Porto Fino. Então, fora esse carrinho aí, fora um Aston Martin inglês, ele tem mais 4 Ferraris. O argentino Messi, que tá aí com todos os louros, né, da Copa do Mundo, grande campeão, muitas bolas de ouro, acho que são 5 ou 7, são 7 bolas de ouro, salário anual 225 milhões de reais, e a Ferrari predileta dele é a Ferrari S Spider Scaglietti. É uma Ferrari de 180 milhões de reais. Putz, é uma miséria. Ela é muito específica, muito tradicional. Ela participou lá nas corridas dos anos 50. Olha então isso. ela também foi produzida em número de série muito pequena. E ele é um dos privilegiados de ter. Imagina esse cara gastar 180 milhões de reais com um carro pela tradição da máquina, né? Ele tem carteira de motorista, não tem nenhum problema com isso. Né? E uma curiosidade, um dos carros que ele mais usa para ir para o treino, para chegar na concentração, é um Mini Cooper de 100 mil reais. Então não é para ostentar, ele tem paixão realmente pelo carro. Mas diferente de alguns jogadores de futebol que chegam de helicóptero, né? No treino, todo mundo vai de ônibus, a concentração e o cara chega de helicóptero. O Messi não tem isso, ele chega com um Mini Cooper de 100 mil reais. Iniesta, né, que foi consagrado aí na Copa de 2010, fazendo aquele gol contra a Holanda, me parece, no final, que a Espanha foi campeã. O salário, ele está hoje no Vissel Kobe, no Japão, salário dele de 172 milhões de reais por ano. Sami, a gente fica até banalizando, né? Já vai chegar um cara que ganha 2 milhões de euros por ano e a gente fala, isso é um pobre, né? Isso é caído. É uma porcaria. O carro dele é um Bugatti Veyron Super Sport. O forte desse carro foi numa pista, essa pista que quem acompanha por vídeo está vendo, de Leiron Massal, da Volkswagen. Ele bateu o recorde mundial de velocidade com 434 km por hora. Ele gosta de velocidade e foi lá e comprou esse carro, né? Um dos motivos que dizem por ele comprar carros caros é que ele está constantemente em depressão. E a velocidade tira ele da depressão. Adrenalina. Como que um cara com milhões de dólares por ano pode entrar em depressão, mas a velocidade resolve o problema? Adrenalina, né? Adrenalina, exatamente. A adrenalina tira esse peso das costas dele. O outro é um case de fracasso. É um milionário case de fracasso, que é o Hazard. O Eden Hazard, é um belga de 32 anos, ganha por ano 149 milhões de reais. O carro dele é um Aston Martin Vanquish de 1,5 milhão de reais. E no Real Madrid é o banco mais caro do planeta. Ele, com essa fortuna toda, não coloca um cara para jogar. Ele chegou a fazer algum sucesso no Manchester City. Hoje não entra em campo e ainda assim ter seus... Bom esse emprego, né, Emílio? Bom. Ganhar 149 milhões de reais por ano para não fazer nada, para assistir o jogo do banco. Né? Ele teve 2 prêmios do mundo pela FIA. Enfim, tem uma história muito bonita aí, mas... né? É um banco caro. O outro é um querido do público, é um dos caras mais carismáticos que tem do futebol, que é o Lewandowski. Lewandowski do polonês, Barcelona. 34 anos, uma grande figura aí, 144 milhões de reais. E o carro dele também é uma Ferrari F12 Berlinetta,
de 2 milhões de reais. Esse já é mais pobre, né, Sami? Ó. Só 2 milhões de reais. Coitado, Ó, cara. Esse é o mais lindo, hein, de todos. Porcaria. O forte bom desse pra andar carro no asfalto aqui em São Paulo. bom. São Paulo é uma maravilha. Aqui na Alameda Santos, Isso. que tá com... Mas tá recapeado Emílio, eu peguei Nunes na falou- semana passada um Tá bom. 911 GTS da Porsche pra testar e pra fazer uma matéria. Cara, dá dó. Você bate em todos os lugares. Você bate E é baixo. na entrada de estacionamento, em lombada, em buraco. Então você fica apavorado por causa do pneu de perfil fino, né? Certo. A chance de você estourar um pneu desse é muito grande. Então é um carro que não dá pra ter, realmente. Não dá pra andar na Não dá pra cidade. andar, não Você dá pra tem, andar. mas você não usa, né? Você Rufão? guardar. Não usa, Não, ele não é usa. guardado. É, ele tem uma Exatamente. Porsche. Ele... E o outro, que é o nosso 7+1, também uma grande figura, o Ibrahimovic, que é um veterano de 41 anos de idade e com uma história muito curiosa. artista. Sabe de onde vem a paixão dele por carros? Da onde? Ele roubava carro quando era moleque. Ele roubava carro? É, uma boa. Olha aí, Delari. É um bom exemplo. É o ídolo do Delari Delari. pode Ué, Teve gente que roubava banco, virou Aí presidente. ele tá de ganhou boa. dinheiro para poder ter os carros dele não ser mais preso. O que você acha disso, Emílio? É uma boa ideia. Aprendeu bem, né? Ou seja, 11 carroça. milhões de reais, também é mais um pobreco, né? Só 11 milhões de reais por Coitado. ano, Sami. Ele tem um patrimônio de 1 bi. Ou seja, ele está no final da carreira, ainda tem aí um dinheirinho para o dia a dia, mas conseguiu juntar 1 bi e ele fez uma ação de marketing da Ferrari muito interessante. Esse quem é? é o Ibrahimovic. O Ibrahimovic. Ele fez uma ação de O marketing Ibra. muito interessante, onde a Ferrari fez uma parceria com a Liga de Futebol, onde o slogan era o seguinte: quando você compra Ibrahimovic, você compra uma Ferrari. Então, ele foi garoto de propaganda da Ferrari e fez essa ação da Liga de Campeões. O carro dele, eu acho que eu já falei, não sei. Já falou. Já falei? Então, Já mostrou. Olha aí, ó. então, Ó. fora isso, ele tem uma Ferrari Monza SP2, também é um colecionador de Ferraris, uma Ferrari Enzo, La Ferrari, a Ferrari SF90 Stradale e uma Ferrari Daytona SP3. Aí, Emílio, ele parou de roubar carros. É isso aí. Ele tem o próprio. Rufo, muito obrigado. Bela pauta, hein, Zuzu? Bela pauta. Muito bom. Você quis Zuzu. Bela pauta. Não, mas é Muita mais- ostentação, mas eu gostaria de terminar, se vocês me permitirem. Lógico. Falando do Celtinha. Vocês me permitem ou não? Não, não é do Celtinha. Vocês gostam de Warren Buffett, Gostando. Certo. que é um dos homens mais ricos Sim. do mundo, não é isso? Sim, mercado Mas é um financeiro. cara muito low profile. Warren Buffett, ele diz o seguinte, ele fala assim: não compre o que você não precisa, porque futuramente você vai ter que vender o que você precisa. Putz, já estamos Boa vendendo, essa. viu, Emiliano? Então, meu amigo, Tá vendo? Viu, olha, o veinho. O velho Falei sabe pro das Alba. coisas. Sabe bem, Não manja. compre o que você não precisa. Falei pro Alba. Shopee, essas coisas. Os bonequinhos. E os bonecos. Você vai lá ter que compra. vender tudo Já lá aqueles quando tiver bonecos. velho. Isso é investimento, Não compra o que rapazinho. você não precisa. Espada do Porque Darth no Vader, futuro, do É, isso aí não é você vai investimento. ter que vender o que Esse você valoriza. precisa. A gente vê muito isso. Legal, gostei. Você gostou? Gostei, é muito bom isso daí. Porque você se arrepende. E o Rufão tem aqui um recado legal no domingo aqui. É uma né? grande Fala, novidade aqui pela Jovem Pan. Você sabe que a Jovem Pan tem tradição, Emílio, lá da Rádio Pan-Americana antiga, com Claro. Wilson Fittipaldi transmitindo corrida, Domingos Piedade, enfim. E Nilson César de ter feito 14 anos direto de Fórmula 1. Ah, muito a gente obrigado. volta agora nesse domingo Ó. a transmitir uma categoria de motorsports que é a AMG Cup, com o grande Fausto Favara, que está arrebentando Bom. aqui no futebol. Filho do Foi uma das grandes revelações aqui da rádio. E ele vai estar do meu lado, eu vou estar comentando essa corrida que começa meio-dia. A gente vai estar ao vivo na TV Jovem Pan e também no streaming para falar de motorsports. Então, pra gente é um grande orgulho poder ostentar um microfone que já teve aí na mão de Wilson Fittipaldi, de Nilson César e agora é ao lado do filho do Nilson, Fausto Favara, que já arrebenta no futebol e agora vai arrebentar também em motorsports. Boa, Rufão. Muito bem, meu querido Alex Rufo. O Instagram dele é Alex Rufo JP, para você seguir.